Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin e Ethereum aqui no meu canal. Olha só, de ontem para hoje, né, o Bitcoin continuou seu movimento de alta, hoje com uma alta de 3,81%. No fechamento diário, eu trouxe para vocês aquele viés em relação à divulgação da inflação, que teve um leve impacto no preço do BTC negativo, só que o Bitcoin não estava ligando muito para essas condições de inflação, conforme eu mencionei no vídeo de ontem à noite, e que enquanto ele não fizesse o rompimento ali do ponto gatilho na casa dos 47.860 dólares, a gente poderia esperar pela continuação do movimento de alta, né? Eu até brinquei que eu não apostaria contra o BTC nesse momento, porque eu venho compartilhando com vocês desde a semana passada que acima dos 50 mil dólares, na verdade acima dos 49, não se tem um volume de negociação considerável, ou seja, temos um caminho livre para o Bitcoin para níveis mais altos, né? Que a gente pode estar vendo aí uma euforia de mercado. E aí o Bitcoin de ontem para hoje caminhou nesse sentido, veja só, e já se aproxima do alvo que eu ajustei para vocês na análise de ontem, que é os 53 mil dólares. Eu já tinha deixado antes o 51 foi atingido aí, né? Foi cumprido esse alvo, e agora o nosso próximo objetivo é o 53, posteriormente 56 mil dólares, tá? E aí o preço tende por aqui a encontrar uma região de resistência, porque eu já mostrei aqui também na última análise, né, uma resistência ali pelo price action, por aquele nível de topo formado na antiga máxima histórica, para só depois iniciar uma correção que pode ser uma retração e uma correção maior, né? Então, basicamente o que nós vamos fazer aqui é ajustar os pontos gatilhos e níveis de suportes, porque enquanto o preço continua subindo, os nossos guias, né, que são as médias aqui, tendem a continuar subindo também com o passar do tempo. Então, agora, o gatilho para uma correção, né, mais acentuada do BTC é os 49 mil dólares, que é justamente a mínima de hoje. E também aquele nível do topo anterior, que tinha sido a máxima do ano até então. Tá? Então, esse nível agora vai ser um forte apoio para o BTC. Lembram também que eu mencionei a respeito daquele padrão de copy handle, né? Eu já desconsidero esse padrão nesse momento, porque num padrão de copy handle a gente não pode ter um segundo topo maior do que o primeiro, então isso desconfigura esse padrão. Então, com isso não visualizo mais esse copy handle, na verdade a gente tende a ter uma tendência aí um pouco mais expressiva de alta, tá? Então, enquanto o preço não cair abaixo desses 49 mil dólares, não esperem por correções. Caso isso aconteça, daí a gente pode ter uma retração aí um pouco mais acentuada, rumo a 48.175 e até 45.800 dólares, ok? Que são os suportes que eu vou deixar marcado aqui para vocês com linhas brancas, que são suportes mais fortes. E vou acrescentar um suporte com a linha amarela, que é o suporte do curtíssimo prazo, que aí sim ele pode ser testado durante uma correção intradiária, atualmente ali na casa dos 50.500. Então o preço pode, em um contexto de correção, fazer um teste aqui nesse nível e depois continuar subindo até 53, que é o nosso próximo objetivo. Ou seja, não apostem aí em uma correção acentuada do Bitcoin, né? Falando sobre Ethereum, o Ethereum começa a fazer o pivô de alta e a superar o nível gatilho que eu venho monitorando com vocês dos 2.720 dólares. Com isso, agora, o meu alvo para Ethereum está lá em cima, nos 3 mil dólares, pessoal. Então, qualquer correção da Ethereum aí, perto dos níveis de suportes marcados com as linhas amarelas, é uma excelente oportunidade para você que não está posicionado em Ethereum de se posicionar. E para a gente fechar aqui, vamos falar sobre a dominância do Bitcoin, que chegou na região de resistência dos 54%, cumprindo o objetivo de alta de dominância. Então, o que queremos ver agora da dominância é ela sentindo esse nível de resistência, conforme sentiu das últimas vezes, começando a corrigir. E com isso acontecendo, esse vai ser o catalisador para uma alta mais expressiva ainda das altcoins. Mais expressiva ainda porque as altcoins continuam na sua movimentação ascendente, acompanhando a movimentação do Bitcoin. Mas em alguns momentos e até já na frente de algumas altcoins, o Bitcoin está subindo mais. Então, quando essa dominância começar a recuar, esse jogo vai virar. E aí, com isso, a gente vai ver fortes movimentações de alta. Então, não deixem de ficar atentos a essas oportunidades aqui das altcoins da lista 100K que eu venho compartilhando com vocês. Já tem aí 3 semanas. Se vocês estivessem posicionados naquela primeira semana,
pelas minhas contas aqui, vocês já estariam com mais de 20% líquido sobre o capital se posicionando nessas moedas. Então, muita atenção aí, que pode ser uma das últimas oportunidades de vocês comprarem essas moedas nas regiões próximo ao preço médio e antes de alguma delas romperem ali os pontos gatilhos, perfeito? Então, não esqueçam de deixar o like e o comentário aí nesse vídeo e comentem quais altcoins vocês gostariam de uma análise hoje, que eu vou trazer na análise do fechamento diário, uma análise de altcoins. Um excelente dia para